Somos os titãs da raça Saiyajin. Neste Pokémon nunca viram nada. Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo do Dragon Ball Super Mangá. Sim, temos capítulo novo finalmente, passado mais de um ano, ou não, um ano, quase um ano, está quase a chegar num ano, sim, que não temos capítulos, não temos nada do que é a continuação do Dragon Ball Super. E depois de ter finalizado o que seria a saga do Super Hero, não tivemos assim mais nada e finalmente Toyotaro foi capaz de publicar o que é um capítulo especial. Como podemos ver aqui, temos um Special Dragon Ball Super One Shot. E de que é isto? Pois eu já li, não vou estar aqui a ler. Isto é basicamente a minha review e análise e quero falar com vocês e partilhar um bocadinho de detalhes e coisas engraçadas que eu gostei de ver aqui neste capítulo, que basicamente é a explicar como é que o Goten e o Trunks chegaram a ser o Great Saiyaman X1 e X2, como a gente viu antes do que é os acontecimentos do filme do Super Hero. Porque o filme do Super Hero, para quem não saiba, no mangá temos o que é a história antes, ou seja, a explicar como é que o Dr. Hedo aconteceu, como é que o Goten e Trunks estão na sua vida escolar, tudo mais, e agora estamos a pequena explicação de como é que eles tiveram a ideia de ser super-heróis igual ao Gohan quando foi mais jovem na saga do Buu. Então é bastante engraçado, eu gosto disto e a verdade para mim Dragon Ball é isto, é construir também o mundo, o lore e a história, e a verdade é que ficou super bem. Então, mencionando aqui o capítulo, vemos que o capítulo é a explicar a história de um super-herói que se chama Clean God, o qual tinha sido mencionado pelo Goten e o Trunks já na sua história antes do Super Hero, mas agora já sabemos o que é o Clean God. O Clean God é um personagem fictício, criado no mundo, obviamente, do Dragon Ball. Estamos a falar no mundo do Dragon Ball, mas pronto, é um personagem fictício, ok? Não é mesmo um herói nem nada, é só mesmo um personagem, o qual tem videojogos e aqui parece que está a gravar cenas para um filme e podemos ver aqui ele, este é o Clean God, ok? E podemos ver que o Goten de por si já é grande herói, ou seja, corre na família o gostarem de heróis e poses e coisas do género. Não é só o Gohan, o Goten também gosta, mas o Trunks não parece nada interessado, ok? O Trunks não acha graça. Então podemos ver que depois aqui mais à frente há um pequeno incidente no que é uma viagem escolar que o Trunks tem. O Trunks tem uma pequena viagem escolar, o qual vão a um museu, e eu gosto dos detalhes que o Toyotaro pôs aqui. Eu acho isto muito interessante porque estamos a ver estátuas de heróis da Terra e podemos ver que é aqui mostrado um dos heróis antigos, que é este personagem aqui, que é como se fosse um Hércules mesmo, que aparece no recheio do anime, onde está o Pai Quan, ou seja, é um dos heróis com os quais o Son Goku treina quando morre depois de lutar com o Cell. Então podemos ver aqui a estátua desse personagem, então pode-se dizer que se calhar de alguma maneira o Pai Quan é canon, o qual pode encaixar perfeitamente no canon, na verdade. Foi um recheio, mas é um recheio que tem encaixa, pronto, não tem problema, não é? Então pode-se dizer que sim, o Son Goku possivelmente treinou com esses personagens no outro mundo, sem problema nenhum. Então é uma boa referência aqui, eu gostei, encaixa bem até, pronto. Obviamente a gente não viu o Pai Quan, só estamos a ver este personagem, então até agora pode ser que o Pai Quan não seja mesmo canon, mas foi eu que estou a mencionar aqui que, se fosse o caso, pode-se interpretar como tal até, porque não há problema, mas obviamente que ele não está mostrado, só este personagem aqui, pronto. E depois, dados curiosos deste museu de heróis da Terra, é que podemos ver aqui o Mutaito, ok? Temos aqui o que seria o mestre do Mestre Roshi, que originalmente salvou a Terra do Piccolo Daimao. Eu acho que foi mesmo do Piccolo Daimao, ou foi outro demónio que veio antes. Eu acho que é do Piccolo Daimao mesmo, mas pronto. Temos aqui o Mutaito, que foi o que selou o Piccolo originalmente. E depois é engraçado que eles mencionam que há outros heróis que decidiram simplesmente não revelar as suas identidades. E depois temos aqui uma pequena estátua do que é o Kid Goku, possivelmente por causa do Piccolo Daimao mais uma vez, porque ele salvou o mundo, não é? Mas, obviamente, ninguém soube a sua identidade, então só há uma estátua assim com o aspecto dele. Se ele aparecesse ali toda a gente ia conseguir identificar só por causa do cabelo, mas pronto, não temos a identidade dele. Então é engraçado que pelo menos, tal como diz no que é o manga
do Dragon Ball Z, acho que é por volta da Cell Saga, há um painel que menciona que basicamente as pessoas da Terra já esqueceram quem é que era o herói Son Goku, então por isso que depois quando a luta com o céu é transmitida, obviamente também ninguém sabe que é ele. Então pronto, é o normal, esqueceram-se dele. E depois temos aqui o Satan, obviamente, que é o grande herói que derrotou o Cell e o Buu. E depois aqui em baixo é engraçado que o Trunks também olha por um momento, temos o Great Saiyaman do Gohan. Ele foi um herói, é considerado um herói, então está ali nas estátuas do museu também. Por acaso é uma referência também engraçada. E pronto, como eu estava a contar que o Trunks vira fã de heróis, porque durante esta excursão onde viram aquele museu bastante interessante, estão a filmar o filme do Clean God, ok? O Clean God está lá, estão a filmar, como estão a ver, dá para ver aqui a câmera, tudo, então, ou seja, isto é mesmo só personagem de ficção, não é mesmo personagem com poderes, não é mesmo um herói, é só mesmo ficção. Estão a gravar um filme, mas o engraçado é que durante a gravação do filme aparecem mesmo uns ladrões que tentaram roubar algo do museu. Como podemos ver aqui, estes são os ladrões que estão aqui em baixo e, obviamente, um deles tenta usar o Trunks como refém e aponta com uma navalha e diz a todos não façam nada ou esta criança vai sofrer, e obviamente é o Trunks, então o Trunks rapidamente desfaz da faca, dá-lhe um golpe e simplesmente o deixa KO no chão e ficam todos meio confusos. Aí o Clean God dá-se conta do que está a acontecer e vemos que ele aparece para parar o Trunks e diz não uses os teus poderes enquanto a tua identidade está ao descoberto. E aí ele ataca os ladrões, começa a fazer o Clean Kick, e depois temos o Clean Filter para bloquear as balas, e depois tem aqui uma referência bem engraçada que eu fiquei já meio na dúvida, tipo, é sério? Tipo, isto parece o ataque do Topo, e é mesmo. O Topo faz este ataque, ele salta e gira com os braços abertos e depois esmaga o oponente com os pés. Clean Press ele chama. Alguém tomou notas do Topo. Agora a questão é, quem é que vocês acham que queria saber sobre o Topo neste universo, não é? Pois é, eu já estou a revelar aqui o que é o momento chocante deste capítulo que eu gostei muito no fim, ok? Não vou dizer já, mas pronto, tá bem engraçado. E então, vemos que ele continua a derrotar os ladrões, e aí ele começa a perguntar ao Trunks, sabes porque que os heróis têm máscaras? E o Trunks fica tipo, só porque dá pontos de estilo. Ele tipo, sim, dá estilo, mas não é a única razão. E aí ele pergunta-lhe, tu tens pessoas importantes para ti? Aí vemos o Trunks a pensar em todos, e vemos ele a pensar na Mai, e diz, sim, claro. E então, aí ele explica, os heróis têm máscaras para manter a sua identidade secreta, para poderem proteger os seus seres queridos dos malvados. Pronto, ok? Então, é o lógico, né? Para não verem as famílias afetadas pelas suas atividades de heróis. Aí é que o Trunks fica, oh uau! E aí vemos o herói a finalizar o ladrão, a levá-lo para cima com água e faz um grande tornado e de tudo. E tu ficas a pensar, pera, este gajo afinal sabe voar e é bué da forte. Tipo, calma aí. E vemos o Trunks a participar, a tirar-lhe o seu bastão, digamos, vassoura, mais ou menos. Ele usa o seu Ultimate Aqua Wash e finaliza com o ladrão. E temos este shot onde vemos que é aqui que o Trunks fica, uau, grande estilo, ok. Então o Trunks vira fã de super-heróis por causa do Clean God. E depois vamos a ver o Goten apanhar o Trunks a jogar o jogo do Clean God na casa dele. E começam os dois a jogar e tudo mais. E é aí que eles têm a ideia. Bom, é o Goten que dá a ideia na realidade. Tipo, o que é que tu achas da gente fazer esse tipo de coisas? Sermos também heróis. E aí o Trunks gosta, começam a pensar no desenho dos fatos, começam a debater a ideia com o que é o nome, tudo mais, né? Entretanto a gente vê aqui um pequeno shot do Vegeta, parece que a Bulma foi a buscar mais comida para levar para o Whis e assim, pronto, é o típico que acontece, né? Eles estão sempre de um lado para o outro a buscar comida e tudo mais. Então, pronto, vemos que o Vegeta está ali a ir embora com o Whis e tudo mais, para ir treinar, o típico. E é isso, eles têm a ideia toda feita, né? Até que de repente a gente vê aqui Casa do Satã e vemos aqui ele, com alunos a treinar em artes marciais e tudo mais, e quando chega o Clean God lá dentro, ele tira uma máscara.
é o Gohan. O Clean God era o Gohan, meu. Sério, isso é incrível. Agora, vocês vão pensar, pera, o Gohan arranjou outro fato e está a fazer de herói outra vez? Não, calma. Porque ele aqui diz, Sr. Hércules, por favor, eu tenho que parar com isto. E aí o Hércules diz-lhe, desculpa Gohan, mas é que o meu estudante era suposto fazer de Clean God, mas ficou doente. Ou seja, o Gohan só estava a substituir outra pessoa normal, que era estudante do Mr. Satan, para atuar de Clean God num filme, nas gravações de um filme. Ou seja, foi tudo um pouco casualidade, mas claro que o Gohan sabe que aquele era o Trunks, né? E o Gohan fez o melhor que pôde para parar o Trunks, porque depois a vida ele pergunta, e correu tudo bem? Tipo, o Trunks estava lá, certo? E o Gohan estava tipo, sim. Ele estava lá e quase começou a lutar à frente de toda a gente, e se as pessoas descobrissem que ele tem superpoderes, a sua vida escolar estava arruinada. E mesmo a Videl diz, eu lembro-me dos problemas que tu tiveste com isso. Será que ele entendeu? E o Gohan diz, eu acho, ele não se deu conta que era eu, só continuei a falar como se fosse o Clean God. E aí ele mostra que tem o que é um voice changer, um aparelho que muda a voz dele. E vemos que ele aqui sem querer faz uma pose do Great Saiyaman. Então pronto, basicamente o Trunks não sabe que era o Gohan. E o Gohan sim sabe que era o Trunks, mas não sabe que o motivou a começar a gostar de heróis. Então é uma boa referência, e não só, como vimos, referência ao movimento do topo. Ele usou um movimento do topo, aquilo de girar com os braços abertos e aterrar em cima. O Gohan definitivamente tirou notas do topo. Então, é simplesmente incrível o capítulo. Eu acho que está muito bem pensado. Enlaça muito bem todos os elementos diferentes. Vemos um bocadinho mais do que é o Gohan, do Goten e do Trunks, e uma explicação aprofundizada de como chegamos depois no que é a história do Super Hero, né? Porque depois disto, depois o Goten e Trunks começam a entrar em problemas com o que é os androides que vão aparecendo pela cidade, e os androides são criados pelo Dr. Head, até que o Dr. Head depois cria os Gamas, e depois dá-se a história toda do Super Hero. Então está bastante bem feito, e só tenho pena que isto tudo não tenha sido revelado antes do filme, porque sinceramente isto só aprofundiza muito mais depois de tudo o que acontece no filme também, porque para mim, eu acho que uma história tem muito mais valor, e mesmo as lutas depois têm mais impacto se a explicação de o porquê disso tudo acontecer também é mais aprofundizada, não é? Porque no fundo tu vês só o Super Hero e pensas, isto acontece assim um bocado tudo do nada, pois, porque faltava isto tudo por explicar, não é? Então eu gosto bastante que isto tudo tenha sido explicado, e depois temos aqui o painel final a cores, com o Goten e o Trunks a fazer de Saiyaman X1 e X2, pronto, que é as identidades deles como super-heróis. Então, tá bem engraçado. Gostei bastante da história, está muito bom as referências, gostei que no fim tenha sido o Gohan a incentivar o Trunks a gostar de heróis, e tipo, isso está brutal, mas o Trunks nunca vai saber que era o Gohan, e o Gohan também nunca vai saber exatamente que ele incentivou o Trunks a gostar de heróis. Então, é mesmo brutal, está muito bom, gostei. Então é isso, o capítulo especial que tivemos. Infelizmente não há novidades de se o manga vai voltar já, em princípio vai continuar em pausa, pelos vistos, parece que vai levar mais um tempo em pausa. Isto também é principalmente, não é pelo autor, é por causa de direitos e prontos, coisas corporativas lá no Japão, né? Desde que o autor mesmo faleceu, agora temos lá empresas todas a quererem ser donas do que é a marca Dragon Ball, e pronto, o que é o discípulo do Akira Toriyama vê-se limitado, porque ele praticamente agora só segue ordens. Ele vai fazer a história, mas ao mesmo tempo vai ter que seguir ordens, o qual é o que me preocupa um bocado pelo futuro de como possa ser a história do Dragon Ball, se começam a meter muitas ideias e muitas cabeças a quererem controlar o que é a história. Eu acredito que o Toyotaro pudesse sim liderar bem isto daqui para a frente, já que ele teve estes anos todos a aprender com o Akira, e eu acredito que o Toyotaro consegue, e obviamente que o estilo artístico nunca vai ser igual com o do Akira, mas está bastante bom, é suficientemente bom. Eu desfruto de ler o mangá do Super, a verdade, para mim está incrível. Então é só ver quando é que isto vai continuar e o que é que mais possa vir no futuro. Mas eu quero saber o que é que vocês acharam deste capítulo. Eu gostei bastante, por isso que eu partilho aqui o vídeo.
Acho que está muito engraçado, as referências, tudo. Epá, é mais backstory e é diferente, ok? Eu gosto de Dragon Ball por estas coisas também. Para mim Dragon Ball não é só transformações e lutas ao máximo. Não, eu gosto de como a história está enlaçada também, de como as coisas acontecem. Pá, é simplesmente isso. Adorei. Gostei muito mesmo deste one shot. Para mim está incrível as referências. Simplesmente está nice, está nice. É pena que é pouco, sabe a pouco, dá vontade de mais e quero já uma continuação porque obviamente que Black Freezer tem que acontecer, né? Então, a ver o que é que virá no futuro e quando é que isto vai continuar. Só mesmo isso. Digam-me o que é que vocês acham deste capítulo, arrebentem com o like, sigam o canal para não perderem nada de Dragon Ball e eu vejo-vos a todos no próximo vídeo ou na próxima live. Até lá, fica bem, um forte abraço e stay beast, pessoal. Tchau.